Eu gostaria de, nesse vídeo, fazer uma análise crítica dos debates, ou do debate que foi feito na Rede TV, e eu gostaria de falar também num ponto de vista, vamos dizer assim, também bíblico, já que várias pessoas se manifestaram com alguns pontos de vista teológicos. O primeiro candidato que eu percebo, eu vou falar de Marina. Há muitos anos atrás eu já tinha escrito um texto no meu blog. Eu me decepcionei com Marina. Nesse texto, 5 anos atrás, ou mais, ou há mais tempo, nesse texto eu falo exatamente o que percebi e fui muito criticado. Porque eu percebi que Marina não negocia quando se fala em meio ambiente. Marina não negocia quando se fala dos rios, quando se fala de alguma coisa que diz respeito ao meio ambiente. Ela não negocia. Ela simplesmente diz, não, vamos fazer isso, é a bandeira dela. Tanto ela que ela participava do Partido Verde, o meio ambiente. No entanto, quando se trata de vida humana, como no caso do aborto, Marina prefere lavar as mãos como Pilatos. E ela faz isso exatamente porque ela não quer decepcionar alguns do partido de esquerda que ela serve, sempre serviu, né? Ela, por ser cristã, ela deve ter o ponto de vista dela, que inclusive em uma entrevista ela deu a entender que ela é a favor do aborto, embora ela diga que não, mas em uma entrevista ela deu a entender isso. Mas mesmo ela dizendo que não é a favor, ela não quer desagradar os seus partidários. Então ela afirma que precisa ter um plebiscito sobre o aborto, sobre o uso de drogas, assuntos que para um cristão deve ser bem peremptório, categórico sobre esse assunto. Ela falou no debate que o Brasil é um país laico. Mais uma vez, ela usa o mesmo argumento dos ateus e de pessoas que não são cristãs. Porque quando se diz país laico, não significa que não se deva posicionar. Não. E principalmente quando se refere à Bíblia, a laicidade ela tem um limite. Como diz a própria Escritura, em Atos, quando os apóstolos foram impedidos de pregar o Evangelho ou de falar de Jesus, eles disseram que importa obedecer a Deus do que os homens. Então, o Estado ele não é absoluto. A laicidade do Estado ela tem que ter um limite. É laico no sentido de ele aceitar eu dizer sim para o aborto, como também eu dizer não para o aborto. E não usar a laicidade para aceitar ou para colocar vidas de crianças, de bebês no ventre em evidência. Então, a atitude de Marina não foi boa. Ela usou um texto para o Bolsonaro, que o texto que Salomão fala em Provérbios, que diz, ensina a criança o caminho que deve andar e quando for grande não se desviará dele. Só que Marina esquece que a criança judia, naquela época, desde cedo ele aprendia a guerra, ele aprendia a se defender. Esse texto está ensinando que a criança deve aprender princípios éticos e que glorifique a Deus, que
que seja melhor para o próximo. No entanto, esse versículo não está de forma alguma proibindo ou ensinando a criança a defender-se, como os judeus aprendiam a se defender. Quem derrotou Golias foi um adolescente, foi Davi. Davi era um homem de guerra, o próprio texto diz lá que Davi era um homem de guerra, né? Então ele aprendia desde cedo, como hoje nós vemos em Israel, que quase todos os cidadãos de Israel, eles sabem usar arma. Então, o texto que Marina usou, falando que o Bolsonaro usou uma criança colocando o símbolo dele, eu vi aquilo como se fosse um Bolsonaro ensinando a criança a colocar o símbolo, que sempre que o Bolsonaro tira fotos, ele usa vamos dizer assim, esse símbolo do dedo, né? Ou seja, ele é a favor do ele é a favor que a população se arme para defender as suas vidas. Então, o que Marina usou realmente não tem fundamento. E por Bolsonaro, eu acredito, não ter tempo para defender-se, ela ficou na melhor, né? Na melhor. No entanto, esse tipo de atitude de Marina é simplesmente, eu digo sempre que Marina vai ser a Dilma de uma forma mais inteligente. Vai ser a Dilma de uma forma mais inteligente. Somente isso, né? Somente isso. Acerca do cabo Daciolo, né? Daciolo, nós temos que entender que há uma confusão de espiritualidade quando se fala na Bíblia e que fala muito em Jesus Cristo, em Deus. No entanto, a espiritualidade não se baseia nisso. O cargo de presidente exige muito mais do que uma pessoa fique falando jargões evangélicos, glória a Deus, aleluia, Jesus é o Senhor, e não responde uma coisa com coisa, não tem estrutura, não tem capacidade administrativa ou cultura para assumir uma presidência da República, até mesmo para escolher os seus assessores. Lá ele não vai escolher pastores, a não ser que sejam capazes, ele não vai fazer no Brasil um culto, né? Até porque o nosso país ele é composto de várias religiões e até aqueles que não têm religiões. Então, eu vejo o Cabo Daciolo com uma pessoa que fora, vamos dizer assim, de um padrão de espiritualidade, ao meu ver, né? O simples fato de falar não quer dizer nada. O próprio Jesus falou que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Não estou julgando, mas o simples fato de falar o nome de Jesus ou glória a Deus não é isso. Agora, para as pessoas que estão vendo ele falar isso, não tem sentido nenhum. O sentido vai ser exatamente o comportamento dele lá dentro, o comportamento dele, onde ele estiver como político, já que ele é um deputado federal, o comportamento dele como político e a sua postura diante do Congresso Nacional, etc. Né? Nós vemos outros candidatos que, vamos dizer assim, têm conteúdo, no entanto, o que nós percebemos é um continuismo, né? A mesma coisa, a mesma estrutura, tudo se preparando para ficar o mesmo ciclo vicioso. Então, o que eu penso em falar é que as opções que nós temos são
pouquíssimas, né? E nós não podemos nos enganar por aquelas pessoas que falam Deus, Deus, glória a Deus, ou então falam que dizem que é evangélico ou evangélico, mas que não realmente condizem com aquilo que realmente creem nas suas atitudes políticas.